Fala pessoal, tranquilo? Espero que esteja tudo bem com todos e todas. Pessoal, então vamos dar aí continuidade ao nosso estudo, né? Dando sequência então no conteúdo de eletrostática. E no finalzinho aí da aula a gente vai falar um pouquinho também de ondulatória, de ondas estacionárias, né? Então pessoal, o que acontece, né? Vamos lá. Na questão de campo elétrico, tá? A gente vai perceber que campo é uma região do espaço que a partir do momento que ela sofre algum tipo de perturbação, existe ali a possibilidade do surgimento de algum tipo de força, tá? No caso, a gente está discutindo, então, campo elétrico. Ou seja, o que vai acontecer, né? A gente vai ter, por exemplo, é, uma carga elétrica que, né, chamada de carga elétrica geradora, que quando ela for inserida, né, ela for colocada, tá? Em alguma região do espaço que estava até então equilibrada, ela vai fazer com que surja ali o quê? Uma perturbação desse espaço, tá? Então essa carga elétrica, claro, né, vai fazer com que essa perturbação faça então um surgimento aí, né, que aconteça o surgimento de um campo elétrico, tá? Então aí o que acontece, galera? Para a gente poder comprovar a existência de força elétrica, a gente tem essa carga Q grandão aí que é chamada de carga elétrica geradora. A gente coloca então uma carga elétrica de prova, tá? Nessa região, e aí é claro que a interação entre as duas cargas aí vai dar para nós o quê? Uma vai estar sujeito, na verdade, né, vai oferecer para nós aí uma força elétrica, ou seja, vai estar sujeito aí a uma força elétrica, tá? E força elétrica que é uma força, claro, de ação à distância, tá? E aí é claro que a gente vai ter uma força de atração, de repulsão, dependendo aí dos sinais de carga elétrica, né? Pessoal, campo elétrico é vetorial. Então, quando a gente pega, por exemplo, uma carga positiva ou uma carga negativa, nós temos vetores, tá? Campo elétrico que vão estar saindo da carga se ela porventura for positiva ou chegando até a carga se ela for negativa. Uma convenção é adotada aí no estudo, né, do campo elétrico, tá? Então, carga elétrica maior do que zero, sinal positivo, os vetores campo elétrico saem da carga. Carga elétrica menor do que zero, valor da carga negativo, então os vetores campo elétrico chegam até a carga elétrica, né? E aí, pessoal, é importante destacar que nós temos como determinar a intensidade do vetor campo elétrico, tá? Então, veja, campo elétrico é uma região do espaço que surge a partir do momento que a gente tem uma carga elétrica que vai fazer com que esse meio seja perturbado, né? Agora, o vetor campo elétrico é uma grandeza que tem direção, sentido e o módulo nós calculamos como a força elétrica dividido pelo módulo da carga elétrica, tá? O sentido, né, na direção do vetor, na verdade, tá? O vetor campo elétrico e o vetor força elétrica sempre têm a mesma direção, mas o sentido vai depender sempre do sinal de carga. Então vocês percebem o seguinte, ó, quando a gente coloca uma carga de prova positiva, tá? A gente percebe que nesse exemplo aqui citado, o vetor força elétrica e o vetor campo elétrico têm o quê? A mesma direção e também o mesmo sentido. Mas se a gente colocar uma carga de teste ali, uma carga de prova negativa, o que acontece de acordo com a situação observada? Nós temos aí então o vetor campo elétrico e o vetor força elétrica com sentidos opostos, porém a direção é a mesma, né? Pessoal, aqui é para a gente fazer a determinação do módulo da carga elétrica pontiforme, ou seja, uma carga pontiforme fixa. Então a gente tem a carga geradora, ali nós temos como determinar, por exemplo, essa carga distante em um determinado ponto, né, fixo, a gente tem como determinar, por exemplo, o módulo do vetor campo elétrico. O que a gente precisa saber? A constante eletrostática do meio, o valor da carga elétrica geradora, que está distante de um determinado ponto, tá? E a que distância que ela se encontra. Lembrando que a constante eletrostática tem que estar nas unidades de medida do sistema internacional, a carga elétrica em coulomb e a distância tem que estar sempre em metros, tá? Para a gente poder ter a unidade de campo elétrico Newton por coulomb. Pessoal, se nós porventura tivermos várias cargas elétricas pontiforme, carga elétrica pontiforme a gente pensa sempre como se fosse um ponto. A gente tem a importância aí da carga, o sinal dela e o valor, quanto que ela vale, né? E aí o que acontece, galera? Olha só. Nós temos então aqui um exemplo de 3 cargas elétricas. Então cada carga elétrica vai gerar para nós um vetor campo elétrico, né? Então a gente faz a determinação como sendo o quê? A soma vetorial, né? Que é na verdade o vetor campo elétrico para cada uma das 3 cargas. Então perceba,
A carga elétrica 1 é negativa, o vetor campo elétrico está chegando até a carga. A carga elétrica 2 é positiva, o vetor campo elétrico está saindo da carga. A carga elétrica 3 é negativa, então o vetor campo elétrico chega até a carga. Isso é bem importante fazer o destaque, tá, pessoal? Bem legal. E a soma vetorial a gente vai somando, então, cada vetor campo elétrico para dar o nosso vetor campo elétrico resultante. Pessoal, linhas de força. O que é importante destacar? As linhas de força nunca se cruzam e quanto mais elas forem próximas umas das outras, tá, elas vão ter uma intensidade maior. Então, os cientistas adotaram por convenção que quando a gente tem duas cargas elétricas, por exemplo, uma positiva e outra negativa, o sentido da linha de força vai ser da carga positiva até a carga negativa. Analisando o campo elétrico uniforme, a gente percebe que as linhas de força são igualmente espaçadas, a intensidade desse campo elétrico é uniforme, então é algo constante, tá? E claro que a gente tem assim, então, por convenção, aqui nós temos na figura abaixo duas placas, então o sentido das linhas de força vai da placa positiva para a placa negativa. Falando um pouquinho para vocês, pessoal, de ondas estacionárias, é lembrar que a onda estacionária ela vai estar aplicada em cordas vibrantes, que são de instrumentos musicais, violão, guitarra, contrabaixo. Nós podemos ter também as ondas estacionárias aplicadas a tubos sonoros, podem ser abertos ou tubos sonoros fechados, tá? O que é importante destacar é que como a onda é estacionária, ela vem de dois fenômenos, tá? Ela vem da interferência, fenômeno ondulatório, e vem da reflexão, tá? Então a parte da onda que está se movimentando para cima e para baixo, tá? No caso ali a parte livre, tá? É chamada de ventre e a parte fixa é chamada de nó. Então, para nós termos um comprimento de onda inteiro, nós temos que ter, por exemplo, ó, dois ventres ali que fecham cada um deles meio comprimento de onda. Então, meio mais meio dá um comprimento de onda inteiro, tá? Então, isso, pessoal, é o nosso estudo desta aula. Pessoal, bons estudos, tá? Sempre dei uma repassada no que está sendo falado para vocês, explicado, ministrado aí para vocês, tá, pessoal? Tudo de bom e nos vemos em breve.